Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus abençoe. Meu nome é Flora, sou do Grupo Igreja de Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vou estar fazendo uma oração de abertura para que o Senhor Deus venha estar conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai, em nome de Jesus, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Pai, nesta tarde eu invoco o teu nome. Pai, louvado seja Deus. Peço que o Senhor venha ter misericórdia de nós, misericórdia de nossos pecados, misericórdia de nossas falhas. Senhor, pois nós pecamos, Senhor, contra o Senhor, cada segundo, cada minuto, em pensamento, em atitudes, meu Pai, pois nós somos seres humanos, nós somos falhos, papai. Eu peço, Espírito Santo, derrama do teu fogo, do teu sangue, do teu poder, Pai, para lavar, para purificar, para tirar, Senhor, cada mancha, seja no coração, seja nas vestes, seja no espírito, papai, seja na mente, seja no coração, Pai. Faça o teu mover. Faça, Senhor, o teu mover. Senhor, aleluia, estenda a tua mão sobre nós. Seja conosco, papai. Lava-nos, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, toma o nosso domínio. Toma o domínio da nossa vida, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor venha se fazer presente e que não seja eu a falar, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço e lhe agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vou estar trazendo 3 louvores para louvar o nome santo do Senhor. Eu vou louvar o hino 33 da harpa cristã. Com tua mão segura. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo, sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Outras em mim, que nunca me desvie de ti, Senhor. A minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo das sombras caem mais escuras, eu estou vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre amor teu hei de triunfar. Quando voltar estes céus rompendo, com tua mão segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, oh, leva-me contigo para onde eu goze seu eterno amor. Aleluia. Glória a Deus. Vou louvar o outro hino da harpa, para a glória de Deus. Por Jesus vamos pelejar, né? Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos
Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos sem temer, confiando no seu amor. Vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes para Jesus olhai, pela fé sempre se lutai, ao inimigo o combatei, o evangelho anunciai. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é para ti e a mim o caminho, a luz verás, que nos leva ao seu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Glória a Deus. Vou louvar o hino da harpa, o de número 221, o terceiro. 221. Eis-me a teus pés, Senhor, opera em mim. Espero mais vigor, opera em mim. Eu gozo vou fluir, se tua lei cumprir. Oh, dá-me teu amor, opera em mim. Sedejo com ardor, opera em mim. Te peço mais amor, opera em mim. Tu só me podes dar a perfeição sem par. Oh, bom Consolador, opera em mim. Oh, meu Senhor Jesus, opera em mim. Por tua santa luz, opera em mim. Revela-me o valor da morte do Senhor, por mim na dura cruz, opera em mim. Não tardes mais, Senhor, opera em mim. Escuta o meu clamor, opera em mim. No sangue de Jesus, vertido lá na cruz, me guarda, por favor, opera em mim. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Senhor, receba esses 3 louvores com perfume suave em tuas narinas e receba por tua caridade, porque eu não mereço. Aleluia. Pai Santo, Pai querido, Pai, nessa tarde, eu quero te pedir agora, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Que o Senhor venha exortar, que o Senhor venha exortar, que o Senhor venha nos chicotear com tua palavra, que o Senhor venha nos abrir os olhos, que o Senhor venha tirar as escamas,
que o Senhor venha nos libertar, que o Senhor venha nos purificar, pois a tua palavra purifica, a tua palavra liberta, a tua palavra lava, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, fala conosco, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, meu Pai, por tua bondade, porque eu creio que o Senhor já o fez, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Marcos, aleluia. Marcos 9, versos 14. Aleluia. Deus poderoso. Diz assim, né, a palavra do Senhor, jovem lunático. Senhor, peço que o Senhor venha me dar compreensão. Que o Senhor venha falar, não eu. Que o Senhor venha falar, não eu. Senhor, usa, Senhor, a minha boca. Seja tu, Senhor, a falar comigo, conosco, nessa tarde. Em nome de Jesus. E trata-se de um jovem. Eu sou jovem. Assim como todos os outros jovens. Que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor venha nos exortar. Que o Senhor venha nos dar exemplo. Que o Senhor venha nos aconselhar. Em nome de Jesus. Glórias te dou. Diz assim a palavra do Senhor. O jovem lunático. Glória a Deus. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com ele? E um da multidão respondeu e disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaçam. E ele escuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, não puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei ainda? Trazei-mo. Glória a Deus. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. Glória a Deus. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio. Louvado seja Deus. Disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Aleluia. Então, louvado seja o nome santo do Senhor. O que nós temos aqui? Nós temos uma criança, um jovem possesso, né? Nós não sabemos porque que aquele espírito imundo tomou esse jovem desde criança, né? E o perturbava desde a infância. E o perturbava, né? Até ele chegar na mocidade. Nós vemos que ele não nasceu assim. Porque se ele tivesse nascido assim, o pai diria para o Senhor Jesus que ele nasceu assim. Mas ele não nasceu assim, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. O que nós temos na palavra? Nós temos um jovem, né? Possesso de demônio.
Louvado seja o nome santo do Senhor. E disse a palavra que, quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, né? Alguns escribas disputavam com eles, logo a multidão. Ou seja, aquele homem, né? Creio eu que ele ouviu falar de Jesus, né? Foi procurar ele, encontrou seus discípulos, né? E, como sempre, os escribas, os discípulos de Jesus, contendiam naquela época, né? Tipo assim, nas palavras, né? Então, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus perguntou, tipo assim, viu que a multidão e os escribas, eles contendiam, né? Disputavam, né? E logo, tipo assim, toda a multidão vendo, né? Ficou espantada, né? Então, todos correram, creio eu, para saudar o Senhor Jesus. E ele perguntou, né? Em que discutiste? Tipo, estão a discutir por quê? Então, um dos que estava na multidão, né? Disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo, né? Que tem um espírito imundo. Que tem um espírito mudo, perdão, meus irmãos. E este, onde quer que o apanha, despedaço. E ele escuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. O que eu estou a entender, né, é que Jesus era um homem separado, né? Claro, antes de ser filho de Deus, ele era um homem separado, né? Nós vemos na Bíblia que Jesus sempre tinha aquela época que ele estava sozinho, que ele ia orar, né? Ele se santificava. E os discípulos, eles estavam ali apenas só o quê? Aprender com Jesus. Eles ainda não tinham o hábito de orar, de se entregar a Deus, né? Então, aquele homem, né, de todo desesperado com seu filho, já cansado, né? Vai lá, discípulos, me ajudem, viu? Meu filho aqui, em outras palavras, tá todo endemoniado, né? Tipo, o espírito, ele faz o que ele quer, né, com meu filho, né? E ele explicando a situação, de como procede, de como acontece em casa, né? Os seus discípulos, creio eu, que tentaram e não conseguiram parar. Porque para esse homem falar para Jesus o seguinte, que eu trouxe até os discípulos, disse até os discípulos que os expulsassem e não puderam, é que tentaram, né? Tentaram e não puderam expulsar aquele demônio. Por quê? Porque eles não tinham autoridade. Porque eles não estavam prontos para expulsar aquele demônio. Porque não é qualquer um que expulsa demônios. Não é qualquer um. Digo isso porque tem igrejas que dizem, entre aspas, expulsar demônios. Numa igreja à porta larga, não tem como, né? Expulsar demônio, por quê? Porque eles vivem, né? O que os demônios ensinam, assim posso falar, né? Por quê? Porque eles não vivem a verdade. Agora, sendo que eles não vivem a verdade, eles não se santificam. Tem como expulsar aqueles que estão vivendo aquilo que eles estão a fazer, estão a viver? Tem como, né? Então, o Espírito engana eles, né? E por isso que os discípulos não puderam, porque eles não estavam preparados para poder expulsar aquele demônio. Então, e Jesus respondendo, creio que diz aqui, e ele respondendo diz, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos serei? Vós sofrerei, trazei-mo, né? Então, eu creio que nessa palavra, o Senhor dizia, ó geração incrédula, né? Porque o Senhor Jesus, eu creio que o Senhor, ele estava a explicar, né? Que eu não estarei convosco em todo o tempo.
Vocês devem estar preparados para tudo que der que vier. Vocês devem estar preparados, né? Para fazer a obra, para expulsar demônios, né? Então, creio eu que Jesus estava a falar isso, tipo, estava a perguntar à geração incrédula, até quando estarei convosco? Trazei-mo aqui, né? Ele estava a perguntar, vocês não expulsaram esse demônio, até quando vou estar aqui para estar disponível para vocês? Até quando vou expulsar demônio com vocês ou por vocês? Vocês vendo, né? E não tomando nenhuma atitude, né? Porque Jesus ele já sabia, né, da crucificação, mas os seus discípulos e o povo não sabia ainda, né? Aliás, ele até, né, já ouviu dizer, né? Mas eles não sabiam. Jesus estava a par de tudo, né? Então, diz o 20, trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o Espírito, ou seja, trouxeram aquele jovem perante o nosso Senhor Jesus. E aquele demônio, né, por ver a unção em Cristo Jesus, não resistiu. Porque não tem como um demônio resistir a um verdadeiro servo de Deus, a um verdadeiro ungido, né? Louvado seja Deus. E não resistiu, né? Logo que o viu, logo ajudou ali todo, porque ali viu fogo. E ele se aproximando, ele já sabia que ele ia ser expulso, ele ia ser queimado. Ele teria que ser obrigado a sair daquele corpo, do corpo daquele jovem. Então aquele espírito louco agitou e caiu no chão todo endemoninhado, né? E como o pai falava, tipo assim, ele escuma e caiu no chão escumando, né? E perguntou ao pai, o Senhor Jesus perguntou ao pai, quanto tempo, né, que sucede isto? E aquele senhor disse, desde a infância. Nós sabemos que para um espírito entrar numa pessoa, tem legalidade, né? Acredito que foi uma legalidade aberta naquela época, não sei, creio eu, né? Que entrou aquele espírito naquele jovem, contando que fazia o que queria com ele, né? Porque se não fosse isso, se não fosse a legalidade, aquele jovem, ele ia, tipo assim, o pai ia dizer, desde que ele nasceu tem esse espírito, mas como não é desde que ele nasceu, né? O espírito imundo não chega a entrar no corpo de uma pessoa de qualquer maneira, não, não é assim, não, não entra mesmo, né? Então, louvado seja Deus. Vamos lá. E muitas vezes o pai ainda explica para o Senhor Jesus. Muitas vezes tem o lançado no fogo, na água para o destruir. Ou seja, aquele espírito, quando lhe dava na teia, né, fazia com que aquele jovem se agitasse, ora o jogava no fogo, né? E eu acredito que ele era queimado. E aquilo era uma dor, sabe? Então, na água também. Agora, se você jogar uma pessoa endemoniada na água, será que ele vai nadar ou vai ali? Se não estiver com ninguém, claro que vai se afogar. Isso era um tormento. E eu acredito que aquele pai sofria tanto, né? Sofria tanto, contando que ele foi lá todo desesperado pedir ajuda, né? Então ele disse: tenha compaixão de nós, né? Aquele homem fala assim: se o Senhor pode, se o Senhor puder fazer alguma coisa, Senhor, tenha compaixão de nos, ajuda-nos, pois ele já estava cansado. Ele já estava tão farto dessa situação, de ver seu filho a sofrer. E ele não sabia o que fazer, né? Louvado seja Deus. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Nós sabemos, né, pelo conhecimento bíblico, que a fé tem duas palavras. É uma coisa, sabe, tão pequena. Mas que se você não tem essa fé, se esse homem não tivesse fé, não ia acontecer nada, né? Mas ele creu. Mas tem situações que é muito difícil você crer.
Você acredita porque a fé, o segredo da fé é você acredita antes de ver, né? Louvado seja Deus. Mas esse homem não tinha escolha, a não ser crer, acreditar que o seu filho ia ser liberto, né? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele sabia que ele não queria 100%, né? Então, louvado seja Deus, ele disse: Senhor, eu creio, tenha misericórdia. Tipo assim, ajuda a minha incredulidade. E Jesus vendo, diz o 25, e Jesus vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Ou seja, a autoridade do Senhor Jesus, né? Expulsou aquele negócio, aquele demônio e foi embora, né? Nós vemos que naquela época, quando uma pessoa era endemoniada, daí não veio o Senhor Jesus já vir de lá. Já gritava que naquele homem gadareno que tinha 1000 demônios, né? Não sei 1000, não sei quanto, né? Então, louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele espírito foi embora. E ele clamando e agitando, com violência saiu. E ficou o menino como um morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Ou seja, aquele demônio, acredito eu que até chegar ao ponto desse menino, desse moço, desse jovem, ficar sem força, deitado no chão como morto, é que, louvado seja o nome santo do Senhor, aquele demônio sugava suas forças, né? E nós vemos que o Senhor, ao libertá-lo, né, ao mandar embora, aquele jovem ficou agitado, né? Agitava o corpo. Então, louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele demônio sugava as forças. Eu vi um testemunho nessa semana de um jovem que falava assim: eu assisti a televisão, e televisão é uma tela que chupa, né? Quando a pessoa assiste, chupa as forças. Eu sei bem como é que é isso. Chupa as forças de uma pessoa e essa pessoa não tem força para nada. Por quê? Porque o que está sendo transmitido ali é do inferno, é do capeta. E provavelmente a pessoa que está assistindo o próprio Santão, mas a pessoa não tem essa noção. E aquele demônio, né? O principal fica sugando as forças. Então eu creio que esse demônio que estava no corpo desse jovem sugava as forças dele, né? Contando que na maioria das vezes quem agia naquele corpo era aquele demônio, não aquele jovem. Porque quando uma pessoa tem demônio, né? Quando cai no chão, fica inconsciente. Quem fica ali é o demônio, né? Então, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Mas Jesus, diz o 27, mas Jesus tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou, né? Nós sabemos que nosso Senhor, ele tem poder. Contando que ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o menino que, quando eles iam fazer missão, encontrou-se com uma mãe, né? Que ia sepultar seu filho. A mãe chorava tanto. Contando que ele sentiu-se, né? Moveu-se de grande compaixão e sentiu a dor daquela mulher e ressuscitou o menino. Contando que, vendo o Senhor Jesus, que aquele menino deitado no chão, tomou pela mão, diz o 27, o ergueu e se levantou, né? E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nós expulsar o demônio? Expulsar, né? Ou seja, o demônio, em outras palavras, né? Eles estavam se perguntando: nossa, mas nós expulsamos aquele demônio, porque quando foi nós não saiu? Mas foi mestre, logo que mestre expulsou, ele foi embora, por quê? Né? Isso após ele ter saído da multidão, que ele menino ter estado ali todo feliz, né? Então, Jesus disse, né? E disse Jesus, 29,
Esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Né? Ou seja, não é apenas com oração, mas tem que ser com jejum. Não é apenas com jejum, mas tem que ser com oração também. Os discípulos naquela época, eles não oravam, não jejuavam, eles não estavam preparados para tal coisa. Mas o nosso Senhor, ele estava, porque ele esteve preparado desde criança. Então, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Esta é a palavra que o Senhor trouxe para nós hoje, né? O Senhor falou, o Senhor, glória a Deus, nos ajudou. Até aqui, né? Ajudou o Senhor. Então, eu espero que essa palavra tenha entrado em mim, tenha entrado nos irmãos, porque o que nós estamos a aprender aqui? Nós estamos a aprender, né, que, em outras palavras, nós somos cristãos. Somos os discípulos de Jesus. Se nós não estamos preparados, não tem como nós lutarmos com o inferno, porque nós não estamos preparados. Por mais que o inimigo ele venha, né, nós não vamos conseguir expulsar o inimigo. Que onde foi que os discípulos não puderam expulsar o demônio, né? Em outra parte que o Senhor perguntou, até quando eu estarei convosco? Ou seja, não é todas as vezes que o Senhor, claro, né? Nós vamos fazer, mas o Senhor que coloca a sua mão, o Senhor que opera milagres, né? Mas ele falava para os discípulos, até quando estarei convosco? Ou seja, ele estava falando, se preparem, porque não é todo o tempo que eu estarei convosco para estar fazendo essa obra, né? E a outra parte que nós aprendemos, louvado seja Deus, é que aqui, né, no último, né, que não é de qualquer maneira que se expulsa demônio. Nós temos que orar, temos que jejuar, temos que nos santificar. Não é apenas orar e jejuar, temos que nos santificar, viver na santificação e não fazermos aquilo que agrada ao inimigo, porque não tem como ele sair de nós. Né? Essa palavra serve muito para mim. Não sei se o Senhor falou convosco, mas serve muito para, tipo assim, falou muito para comigo, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E a parte do homem, ele está cansado, né? Daquele demônio, né? Oprimir o seu filho. Quando das vezes o inimigo, ele nos oprime, né? Mas nós, por medo de ir na peleja, por não ser por preguiça, de pagar o preço, né? Porque muitos dizem, nós estamos no tempo de graça, né? Estamos no tempo de graça, mas nem tudo é de graça. Se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não me santifico, se eu não busco, não tem como eu ser santificada. Não tem como o Senhor me libertar, não tem como. Temos que pagar, né? Temos que pagar com nossos joelhos, porque o Senhor, Ele não dá, assim, tudo ou nada de mãos beijadas. Nós temos que pagar o preço, assim como Jesus pagou o preço, derramando seu sangue precioso. O Senhor, Ele pagou o preço, derramando seu sangue precioso. Nós temos que pagar o preço com jejum e oração e santificação, né? Assim que eu agradeço, louvado seja Deus a oportunidade, que o Senhor venha ser conosco. Aleluia. Se tem alguém que quer aceitar Jesus, louvado seja Deus. Para Jesus, hoje eu te aceito como meu Senhor e o único Salvador da minha vida. Aleluia. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por a tua bondade, por essa palavra. Senhor, que o Senhor venha operar maravilhas, que o Senhor venha nos dar força para prosseguir em nome de Jesus. Pai, seja com teus servos, aqueles que te aceitaram agora, aqueles que te aceitam como seu Senhor e o único Salvador. Caminha, Senhor, se a luz dos teus olhos, Senhor. Ali guia os teus passos, para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Assim que eu te entrego. Toma, Senhor, essa tarde da palavra. Receba, Senhor, por a tua benevolência. Não porque eu mereço, porque eu não mereço nada. Mas é pela tua benevolência, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, eu te louvo
E te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.